Era o ano de 2022. Eu estava morando na Baía de São Francisco na época, especificamente em Oakland, e havia dirigido até Eureka para visitar meus pais no fim de semana. Se você nunca dirigiu a Highway 101 ao longo da costa norte da Califórnia, é linda durante o dia e um pesadelo à noite. É como se houvesse longos trechos com nenhuma outra carreta, sem sinal de celular, quase nenhuma luz. É um pouco sinistro, na verdade. Eu saí da casa dos meus pais por volta das 20 horas de um domingo, o que foi estúpido em retrospecto. Eu deveria ter simplesmente ficado para dormir e dirigido de volta na manhã seguinte. Mas eu tinha uma turnê de trabalho cedo e pensei que seria melhor apenas terminar a viagem. Últimas palavras famosas, suponho. As primeiras 2 horas foram normais. A seção em que eu estava havia se estreitado a uma estrada de 2 pistas nesse ponto. É assim que a Rural 101 é em geral uma vez que você chega ao norte da Bahia. Era em algum lugar ao redor de Trinidade quando o nevoeiro começou a se formar. Nevoeiro nessa parte da costa não é incomum, mas isso era diferente. Em cerca de 5 minutos, foi de visibilidade clara para quase não ver 20 metros à frente do meu carro. Foi realmente ruim, pior do que estou descrevendo. Eu reduzi a velocidade para cerca de 35 e continuei em frente. A coisa mais sensata seria parar e esperar que o nevoeiro passasse, mas não há muitos lugares para parar nessa seção, e honestamente, eu apenas queria chegar em casa. Eu pensei que se eu fosse devagar, eu seria bem. Aqui está coisas sobre o nevoeiro tão espesso, e qualquer motorista da Califórnia sabe disso, mas ele interfere com o seu senso de espaço. Você não pode ver marcos, você não pode saber quanto você já foi. Você não pode ver o que está vindo à frente, e é desorientante como o inferno, especialmente quando você já está cansado. Depois de mais ou menos meia hora de dirigir, eu vi uma figura parada ao lado da estrada. Eu digo figura porque é exatamente o que parecia no início, apenas uma forma na calçada, talvez 50 metros à frente. À medida que eu me aproximava, eu podia ver que era uma pessoa, um homem, baseado na altura, e ele estava apenas parado ali, enfrentando a estrada. Ele não estava caminhando ou me fazendo sinal para parar como precisasse de uma carona, e não parecia que ele estava no telefone também. Ele estava simplesmente parado. Eu reduzi a velocidade ainda mais ao passar porque eu estava preocupado em atropelá-lo se ele saísse da calçada. Mas ele não se moveu, nem sequer virou a cabeça para assistir ao meu carro passar, o que era realmente assustador. Eu consegui uma boa olhada nele enquanto passava e não havia nada em sua cara que me parecesse particularmente incomum. Meu primeiro pensamento foi talvez o carro dele quebrasse em algum lugar e ele estivesse esperando por uma carona, o que faria sentido, certo? Exceto que eu não havia passado por nenhuma carreta na calçada, e não havia motivo para ele estar parado em exatamente aquele lugar, enfrentando exatamente aquela direção. Não havia nada lá. Eu pensei em voltar para perguntar se ele precisava de ajuda, mas algo sobre a situação toda me parecia errado. Não era meu problema, então eu apenas continuei dirigindo. Cerca de 10 minutos depois, no entanto, eu o vi novamente. Eu não estou exagerando, era o mesmo cara. Mesma altura, mesmas roupas escuras, mesma postura na calçada. A única diferença foi que dessa vez ele estava do lado esquerdo em vez do direito, mas tudo mais era idêntico. Eu realmente disse o que o diabo em voz alta para mim mesmo, porque não havia forma de esse cara ter se colocado à frente de mim. Eu era a única carreta na estrada, e não havia cruzamentos ou atalhos ou coisa alguma como isso. A única explicação era que era outra pessoa que simplesmente parecia exatamente igual ao primeiro cara e estava parada em exatamente o mesmo jeito estranho. Eu não queria olhar para ele enquanto passava, mas não pude evitar. Eu precisava confirmar se era o mesmo cara, e após uma boa olhada, eu estava absolutamente certo de que era. Mas dessa vez, o cara realmente me olhou nos olhos enquanto passava, e eu não consegui olhar para longe rápido o suficiente. Ver sua cabeça se virar para me olhar foi realmente assustador, e eu instantaneamente me arrependi de ter feito contato visual. Eu acelerei um pouco, não muito, porque o nevoeiro ainda estava muito espesso e eu não estava tentando dirigir fora da estrada, mas eu acelerei o suficiente para estar indo a cerca de 45. Eu queria distância entre mim e o que diabos estava acontecendo lá atrás. O nevoeiro ficou ainda pior depois disso, eu mal podia ver a linha central naquele ponto, então eu realmente não tinha escolha a não ser reduzir a velocidade novamente.
Eu estava tendo dificuldade em pensar direito, o que eu atribuí ao efeito misto de como eu estava cansado, como era difícil dirigir, e o que eu havia acabado de ver. Eu continuei tentando racionalizar, mas não consegui. Meu fluxo de pensamento foi interrompido, no entanto, porque não 3 minutos depois, meus faróis expuseram algo à frente. Havia outra pessoa lá, só que dessa vez ela estava parada no meio da estrada. Eu não tinha escolha a não ser parar, o que é exatamente o que eu fiz. Dessa vez ele estava usando uma capa que cobria seu rosto, então eu não pude ver exatamente o que ele parecia, mas eu tinha a sensação de que era o mesmo cara. Ele não se moveu novamente, o que é quando eu comecei a ficar realmente assustado. Estávamos parados e mesmo que eu não pudesse ver seu rosto, eu podia sentir que ele estava me olhando. Eu não sabia o que fazer. Eu acendi meus faróis de alta intensidade algumas vezes tentando fazê-lo se mover para fora da estrada ou pelo menos reagir, mas ele não se moveu. Eu coloquei o carro em reverso, e quando eu olhei no espelho retrovisor, eu quase morri. Havia alguém atrás de mim. Havia uma pessoa lá, se aproximando do meu carro. Eu gritei, "Santo Deus!" e coloquei o carro em marcha novamente. Eu estava cercado, mas não me importava. Havia uma ameaça real à minha vida agora. Eu puxei forte para a direita, cruzando para a faixa oposta para passar ao lado do cara que estava bloqueando a estrada à frente. O cara não se moveu, e eu pensei que estava livre, mas então algo atingiu meu carro por trás. Não foi apenas um leve toque. Foi violento. A parte traseira do meu carro se sacudiu para a direita, e eu ouvi esse som horrível de metal sobre metal. Eu mantive o controle do carro e continuei dirigindo, pensando que havia entrado em um acidente com outro carro. Mas quando verifiquei os espelhos, não havia nada atrás de mim. Nada, absolutamente nada, nem mesmo aquelas pessoas. Como se a situação não estivesse já suficientemente estranha, isso tornou ainda pior. Eu não estava esperando, então acelerei o máximo que eu estava confortável em fazer com a neblina tão pesada. Quando cheguei à intersecção da 101, eu podia ver novamente e, pela primeira vez, senti meu cérebro começando a relaxar. Mas à medida que eu me acalmava, mais eu pensava sobre o que havia acontecido. E isso pode parecer surpreendente, mas eu realmente concluí que eu havia imaginado tudo. Aqui está o problema. Eu havia dirigido por quase 4 horas naquele momento. Estava exausto. Eu havia estado olhando para a neblina por Deus sabe quanto tempo, mal podia ver qualquer coisa, completamente sozinho em uma estrada escura. Então, uma visão estranha e vívida não parecia tão improvável para mim. Porque ela era tão estranhamente específica e estava além de mim, mas não havia outra explicação para eu ter visto aquelas pessoas ou ter sentido um acidente que não aconteceu de fato. Quando cheguei em casa, eu estava apenas pronto para dormir tudo e tentar esquecer, mas então eu caminhei até o fundo do meu carro. A parte traseira do carro estava destruída. Havia um grande dente correndo quase toda a largura dele, o que significava que o que me atingiu muito mais forte do que eu pensava. Isso também significava que eu realmente havia sido atingido, o que significava que eu não havia imaginado nada. Eu olhei para o dente por cerca de 5 minutos. Não havia transferência de tinta, o que haveria se eu tivesse sido atingido por outro carro. Mas se fosse outro carro que me atingiu, eu não sabia o que poderia ter causado tal dano considerável. Eu acabei chamando a polícia para relatar o que eu vi, mas era mais para apenas espalhar a informação. Eu pensei muito sobre aquela noite nos últimos 4 anos. Eu passei por todas as explicações possíveis que eu pude pensar. O que eu aceitei é que eu havia imaginado as figuras, e em meu tentativa pânica de dirigir embora, eu atingi um poste de proteção a um marcador de milha ou algo assim. O problema é que isso me incomoda. Eu posso aceitar uma visão, mas para mim, ter imaginado uma coisa, as figuras, enquanto realmente experimentado a outra, o acidente, é algo que eu tenho dificuldade em aceitar. O fato de que houve realmente dano ao meu carro sempre me fez pensar que havia algo mais malicioso acontecendo naquela noite. Isso aconteceu na última semana de férias de primavera, então estamos falando de apenas algumas semanas atrás. Eu ainda estou na faculdade, sou um senhor agora, e eu voltei para minha cidade natal por uma semana, como eu sempre faço. O problema com ir para casa é que não há realmente nada para fazer lá. Eu cresci em uma dessas cidades suburbanas que está tecnicamente perto de uma cidade, mas não tem nenhum dos benefícios de realmente estar em uma. Significa que não há bares ou noite de vida ou qualquer coisa realmente dentro de caminhada. Quando eu estou na escola, sempre tenho algo acontecendo.
Mas de volta para casa, é um povoado fantasma. Outro problema é que nenhum de meus amigos da cidade natal tinha o mesmo cronograma de férias de primavera que eu. Eu tenho talvez 4 ou 5 pessoas que ainda mantenho contato com a faculdade. E todos eles estavam ainda em aula ou já tinham suas férias de primavera mais cedo em março. Então eu estava olhando para uma semana inteira de fazer nada, o que eu não estava muito animado. Eu devia provavelmente também mencionar que eu estou tentando reduzir algumas coisas ultimamente, nicotina e álcool principalmente. Eu pensei que uma semana em casa com nada para fazer eu iria parar ou me dar uma chance de recomeçar. Eu decidi que eu iria fazer exercícios todos os dias em vez. Eu iria levantar no início da manhã e correr à tarde, manter-me ocupado apenas para ficar fora da minha própria cabeça. É assim que eu acabei indo para uma corrida em uma tarde de terça-feira aleatória. Eu me lembrei dessa volta que eu usava fazer quando corria cross country na faculdade. É exatamente 3 milhas do início ao fim, começando e terminando em minha casa. A rota leva-me pela minha vizinhança por talvez um quarto de milha. Então corta para essa trilha de madeira que se estende por uma pequena área de floresta antes de me jogar de volta na rua por cerca de um quarteirão de casa. Eu provavelmente corri essa volta milhares de vezes entre o primeiro e o último ano. A floresta é o melhor, sinceramente. Correr na pavimentação destrói as articulações, mas a trilha de madeira é macia. É quieto lá também, o que é algo que eu sempre procuro em minhas corridas. Então eu saí às 5. O sol não ia se pôr por mais algumas horas, então eu não estava preocupado com a visibilidade. O que eu notei, no entanto, e eu notei isso logo que saí de casa, foi a neblina. Eu não sei como descrever, a não ser dizer que era espessa de uma forma que eu nunca havia visto antes. Eu havia morado naquela cidade toda a minha vida, e eu não me lembro de neblina como aquela. Parecia falso quase, como se eu estivesse em algum jogo de vídeo ou um dos vídeos de YouTube de baixa qualidade com a menina de anime estudando. Tudo que estava além de talvez 30 ou 40 pés apenas se dissolvia em névoa. Eu pensei em pular a corrida, mas eu me convenci de que não era necessário. A trilha de madeira é uma linha reta, uma única trilha sem bifurcações ou caminhos divergentes. Eu havia passado por lá tantas vezes que eu provavelmente poderia fazer isso com os olhos vendados. Perder-me não era sequer uma possibilidade. Eu tinha meu relógio Garmin no braço para que eu pudesse rastrear minha velocidade e distância. Eu comecei meu treino, fiz a quarta de milha pela vizinhança e entrei na floresta. A neblina era ainda mais espessa lá dentro, o que fazia sentido, pois as árvores bloqueavam uma grande parte da luz restante. Eu não podia ver mais de 15 ou 20 pés à frente de mim, mas a trilha é fácil de seguir. Por 1,5 milhas de milhas, tudo estava normal. Eu estava correndo um pouco mais devagar do que o habitual devido à visibilidade, mas não era muito ruim. Eu me lembro de verificar meu relógio por volta do 1 milhar, então novamente por 1,5 milhas. Aqui está a tradução para o português brasileiro. O problema começou cerca de 2,5 milhas da marca. Nesse ponto do circuito, eu deveria ter chegado ao fim da trilha. O caminho curva para a esquerda, você sobe uma pequena colina e, em seguida, você está fora, de volta à pavimentação. Eu sei essa seção de coração. Inclusive, eu sei todas as seções de coração. Eu corri esse circuito centenas de vezes. Mas quando olhei para o meu relógio e vi 2,5 milhas, eu ainda estava profundamente nas florestas. Eu pensei que o meu relógio estava apenas sendo estranho. Era pelo menos 4 anos velho nesse ponto, então eu assumi que o sinal GPS estava sendo interrompido pela cobertura densa das árvores ou algo assim. A névoa poderia ter sido perturbando também. Essas pareciam explicações razoáveis o suficiente, então eu continuei correndo, supondo que eu não estava tão longe da trilha quanto eu pensava. Mas então eu passei 3 milhas, o que foi quando eu sabia que algo estava errado. 3 milhas é o circuito inteiro. Eu deveria ter chegado a estar em pé em minha garagem ou na rua em vez disso. Eu ainda estava cercado por árvores de ambos os lados, ainda correndo no mesmo caminho de terra com nenhuma indicação de que eu estava perto de sair. Então eu parei. Eu não sou uma pessoa paranoica, e eu não sou supersticioso também. Deve haver alguma explicação racional para o que estava acontecendo. Eu peguei o meu fôlego e tentei pensar, mas eu não consegui realmente entender o que estava acontecendo. Havia apenas uma trilha, que eu sabia de fato. Não havia bifurcações, ramos ou caminhos alternativos.
A única maneira em que eu poderia ter me perdido ali era se eu tivesse saído fisicamente da trilha e mergulhado no mato e na subvegetação, o que eu não fiz. Eu verifiquei o meu relógio novamente. 3. 1 milhas. O número continuou aumentado mesmo quando eu estava parado, o que me disse que o GPS estava tendo problemas. Isso era a única parte de tudo que fazia algum sentido. Eu não tinha escolha real nesse ponto. Eu podia continuar correndo em frente e esperar que eu eventualmente atingisse a saída, ou eu podia voltar e retraçar meus passos. A segunda opção parecia mais inteligente. Se eu apenas corresse de volta pelo caminho que eu vinha, eu eventualmente chegaria ao ponto de partida da trilha, e de lá, eu sabia exatamente como chegar em casa. Então é o que eu fiz. Eu virei e comecei a correr de volta. A névoa havia piorado. Eu não sabia como isso era possível, mas ela havia. Eu tive que reduzir meu ritmo apenas para garantir que eu não corresse fora da trilha por acidente. Depois de cerca de 1 milha de correr, ou seja, 4 milhas totais nesse ponto, eu ouvi algo. Como eu disse anteriormente, é geralmente muito quieto nas florestas, o que eu suspeito seja o caso porque é muito pequeno para que muitos animais possam habitá-lo. Então ouvir um som ali era algo que meu cérebro não estava preparado para, mas o som em si era muito pior. Era algo que eu nunca ouvi antes. O mais próximo que eu posso chegar para descrever é um gemido, mas isso não é exatamente certo. Era mais baixo do que um gemido, mais como um zumbido, e ele flutuava. Ele aumentava, depois diminuía, depois aumentava novamente. Quase como um sinal de alarme, mas humano. Eu não posso enfatizar o quão errado ele soava. Não era alguém chamando por ajuda, e não soava realmente como alguém em dor também. Era apenas o som sustentado e ondulante que não parecia ter nenhum propósito. Eu comecei a correr mais rápido. Mas você tem que lembrar que eu havia corrido por mais de 4 milhas nesse ponto. Eu podia correr apenas tão rápido, e a exaustão apenas tornava a situação ainda mais aterrorizante. Correr mais rápido apenas me cansou mais e o mais cansado eu ficava, mais assustado eu ficava. O som não parou, não importa quanto rápido eu corresse. Quem ou o que estava ali estava me acompanhando. Cada vez que eu olhei para trás e eu fiz várias vezes, eu não consegui ver nada. Havia apenas névoa lá atrás. Eu corri com o som me seguindo por o que pareceu ser para sempre. Eu não tinha outra escolha. Isso foi o momento mais assustador da minha vida. Depois de uma eternidade de correr, eu finalmente saí das florestas. Eu corri para a rua e quase vomitei de exaustão. A névoa ainda era imensamente espessa, mesmo fora das florestas. Eu virei e olhei para trás para as florestas. Para minha horror, havia algo parado no meio da trilha. Bem além do ponto de partida da trilha. Eu digo algo porque não sei o que mais chamar. Era apenas uma forma, essa massa escura de silhueta. Era muito mais alto do que eu, e eu sou 1,88 metros. Essa coisa tinha que ser de pelo menos 2,13 metros de altura. Ele não estava se aproximando ou se afastando de mim. Ele apenas me observava. Eu podia sentir. Se não fosse o fato de que ele estava balançando suavemente para frente e para trás, eu teria questionado se eu estava olhando para uma árvore ou algo assim. O som zumbidor havia parado, mas eu não estava dando mais atenção. Eu virei e corri para casa sem olhar para trás. Isso foi há algumas semanas agora. Eu estou de volta à escola nesse ponto, mas eu não consegui pensar sobre aquela noite. Eu não consigo tirar da cabeça aquela imagem do que eu vi na névoa. Aquela massa escura, e aquele som terrível. Eu contei para meus pais sobre o que eu vi, é claro, e eles ambos pareceram convencidos de que era apenas uma pessoa alta tentando me assustar, ou potencialmente me atacar, o que eu acho que é possível, mas eu não acredito nisso. Como eles conseguiram fazer esse som enquanto corriam para me acompanhar? Impossível, e como eles eram altos também. Eu não sei o que estava nas florestas aquela noite e provavelmente nunca vou saber. Isso aconteceu há cerca de 6 anos, em setembro. Meu amigo Erin e eu havíamos estado falando sobre remar o Baía de Uilapa por provavelmente 2 anos nesse ponto e finalmente marcamos um fim de semana para realmente fazer isso. Se você não está familiarizado com a área, a Baía de Uilapa é esse imenso estuário de maré na costa do Washington, algo como 40 quilômetros de comprimento. Nota: a tradução foi feita com base na data de conhecimento disponível até dezembro de 2023. É principalmente fazendas de ostras e refúgio de vida selvagem, e em um dia claro, honestamente, é um dos lugares mais pacíficos que eu já visitei.
O fim de semana que escolhemos não foi um dia claro. Nenhum de nós era um amador. Nós dois já fazíamos kayaking desde crianças e Lin, na verdade, trabalhou como guia por alguns verões durante a faculdade. Nós sabíamos o que estávamos fazendo. Esse contexto importante para o que estou prestes a contar, porque não quero que ninguém pense que somos apenas um casal de idiotas que ficaram assustados porque não sabíamos como funciona a água quente e a névoa. Lançamos cedo sábado de manhã de um local de lançamento perto de Nakoda. A névoa estava muito espessa, mas pensamos que queimaria até meia-manhã, como é comum na costa. Tínhamos um GPS, um bússola e tudo. O plano era remar em direção à Ilha Longa, talvez fazer um pouco de observação de aves, almoçar em uma das barras de areia e voltar antes do deslocamento da maré da tarde. A primeira hora ou assim foi tranquila. A névoa amortecia tudo daquela maneira que a névoa costeira faz. Você se sente remando através de algodão e tudo está muito quieto. Nós não podíamos ver mais de talvez 40 metros em qualquer direção, mas estávamos ficando perto um do outro e verificando nosso rumo a cada poucos minutos. Nada de grande. Provavelmente estava por volta das 9 horas quando eu ouvi algo pela primeira vez. Era um som de salto. No início, pensei que era Eben. Nós estávamos remando em uma formação de tandem ligeira. Ele estava a cerca de 15 metros à minha esquerda, e pensei que ele apenas ajustou seu remo ou algo assim. Mas quando olhei para o lado, seu remo estava descansando sobre sua caiaque. Ele perguntou se eu ouvi isso também, e eu acenei com a cabeça assim. Nós dois paramos de remar e apenas flutuamos por um segundo, ouvindo. Era o som de remos, não remos, o que eu digo especificamente porque remos e remos fazem sons distintos. Nós estávamos usando remos. Você só usaria remos se estivesse em um tipo diferente de barco, mas era definitivamente alguém remando um barco, e não parecia estar muito longe de nós também. Talvez uns 100 metros para a direita. Edwin disse que provavelmente era apenas alguém mais lá fora na água, o que parecia razoável o suficiente. Havia outros caiaqueiros que usavam a baía, e ocasionalmente você via pescadores em pequenos barcos verificando os potes de lagostas. A névoa estava espessa o suficiente para que não pudéssemos vê-los, mas o som viaja de forma estranha sobre a água, especialmente em névoa. Algumas vezes as coisas parecem estar mais próximas do que estão, outras vezes parecem estar mais distantes. Nós esperamos por um minuto, esperando que quem quer que fosse chamasse ou aparecesse através da névoa. A etiqueta padrão quando a visibilidade é baixa é anunciar-se e deixar os outros barqueiros saberem onde você está, mas os remos continuaram à mesma velocidade constante. Eu sugeri talvez eles não soubessem que estávamos lá, então ele disse olá para o vazio. Mas não houve resposta. De fato, quem quer que estivesse lá o outro barco não parecia notar, porque os sons de remos não aceleraram, diminuíram ou mudaram de forma alguma. Nós começamos a remar novamente, achando que iríamos encontrar ou eles passariam por nós. Mas aqui está a coisa, e eu sei que isso soa paranoico, mas nos próximos 20 minutos, o som de remos nunca se aproximou ou se afastou. Ouvir o mesmo ritmo exato repetidamente começou a me entregar e, após um tempo, eu estava realmente impressionado com como alguém poderia manter seu ritmo perfeito por tanto tempo. Mas à medida que o tempo passava, eu só me sentia cada vez mais assustado. Era uma situação desconfortável, para dizer o mínimo. Edwin e eu não estávamos falando muito mais, mas eu sabia que ele se sentia da mesma forma. Em um ponto, nós mudamos nosso curso ligeiramente para leste, tentando angulá-lo em direção à costa, e por um segundo, a névoa se espessou o suficiente para que eu visse um pequeno barco a remo sentado na água. Eu podia ver a forma de alguém remando, então eu sabia que havia uma pessoa nele. Mas então a névoa se fechou novamente e eles desapareceram de vista novamente. A visão toda durou talvez 3 segundos. Eu perguntei a Edwin se ele havia visto e ele disse sim. Nesse ponto, eu queria ir embora. Algo sobre a situação toda estava me deixando profundamente desconfortável e eu não conseguia nem mesmo articular porquê. Não era como se tivéssemos visto algo ameaçador. Era apenas um cara remando um barco, mas a forma como ele se recusou a se identificar ou mesmo a nos notar e a forma como ele parecia estar seguindo-nos era apenas muito assustador. Eu comecei a remar em direção à costa, esperando que Edwin seguisse meu exemplo, e ele fez. O problema era a névoa. Mesmo com um GPS, navegar a baía em baixa visibilidade não é direto. Há barra de areia que se deslocam com as marés, canais rasos em que você pode se prender, todo tipo de coisa ruim.
Nós sabíamos aproximadamente onde estávamos, mas aproximadamente é diferente de exatamente. E a última coisa que queríamos era encalhar em uma lama enquanto o outro barco ainda estivesse lá fora. Nós remamos para o sudeste, movendo-nos o mais rápido possível sem nos exaustar. O Sonderemos ficou conosco o tempo todo. Eu continuei olhando para a direita, esperando pegar outra visão através da névoa, mas nunca consegui. E então, sem qualquer aviso, a névoa começou a se dissipar. Não se dissipou completamente, mas se espessou o suficiente para que pudéssemos ver talvez uns 100 metros em qualquer direção. Eu olhei para a direita, em direção de onde o Sonderemos vinha. Não havia nada lá. Era apenas água aberta. Eu olhei para trás. Água aberta também. Eu olhei em todas as direções que pude. Vi Ewin fazendo o mesmo, mas, para nós, a baía estava vazia. Eu olhei para Ewin, e percebi, no entanto, que eu estava assustado. Ele estava ainda mais assustado. Eu podia ver isso nos seus olhos. Nós continuamos remando, e mesmo que o Sonderemos tivesse parado e pudéssemos ver agora, a situação estava muito mais assustadora. Como o barco poderia simplesmente desaparecer assim? A costa entrou em vista cerca de 5 minutos depois, e eu estava aliviado. Eu pensei que o mal-estar estava finalmente acabando, mas não. Nós remamos direto para a terra, nem mesmo nos preocupando em procurar um local de desembarque apropriado. Traduzindo o texto para o português brasileiro, chegamos às águas rasas e eu pulei para fora, metade da água até os joelhos. A água estava fria como o inferno, mas eu nem percebi. Estava apenas feliz em estar de volta à terra firme novamente.